Olá a todos, vamos resolver o problema do Alexander Sadiko 2.42. Ele é dividido em dois itens, né? Aqui nós temos o item A e aqui a gente tem o item B. Ele pede o seguinte: reduz os circuitos da figura abaixo a um único resistor entre os terminais A e B, né? No fim das contas, o que vai sobrar para a gente vai ser algo como: se esse é o item A, esse é o item B, aqui a gente vai ter a resistência equivalente. Então é isso que a gente precisa encontrar, qual que é o valor dessa resistência equivalente. Bom, vamos começar primeiro pelo exercício aqui do item A, e a gente pode verificar o seguinte: esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, né? Então a gente vai chamar isso daqui de R1, tá bom? E esse R1, ele vai ser o resistor de 20 paralelo com de 30, né? Essa anotação aqui significa resistores em paralelo. E nós sabemos algumas informações, como por exemplo, em uma associação em paralelo, a associação equivalente, né, dessa associação, o resultado equivalente dessa associação, ele vai ser sempre menor ou igual ao menor resistor do problema. Por exemplo, qual que é o menor resistor? É o de 20. Então esse resultado aqui tem que ser menor do que 20 ou igual a 20. Vai ser menor do que o de 20 ohm. Podemos reescrever isso como o produto pela soma, né? Nós já vimos isso aqui em problemas anteriores, né? Não tem muito segredo. 20 vezes 30, 600 na verdade, dividido por 50. Podemos cortar aqui, vamos ter 60 dividido por 5, né? Portanto, o R1 ele é igual a um resistor de 12 ohm. Podemos avaliar isso para verificar se é verdade ou não. Como que a gente pode avaliar? Primeiro ponto o valor da resistência é menor do que o menor resistor? Bom, o menor resistor valia 20, o resultado foi 12, então Podemos até ter errado nesse problema. No entanto, o nosso erro não foi tão longe da verdade, mas o resultado está certo, tá bom? E se nós olharmos agora o resistor R1, o que sobrou pra gente? Sobrou isso aqui, ó. O A, esse A tem um resistor de 5 ohm, aqui nós temos um resistor de 8 ohm, e aqui o R1, e aqui o B. Esse é o A, esse é o B. Então aqui nós voltamos com o resistor de 5, estou omitindo as unidades, aqui o resistor de 8, e esse aqui o R1. Então, olha, o 8 e o R1, o 8 e esse R1, né, que ele é exatamente igual a 12, eles estão em série. Bom, se eles estão em série, o que nós podemos fazer aqui então? Ó? Nós podemos chamar então que essa resistência equivalente agora, ela vai ser o quê? Ela vai ser o resistor de 5 ohm paralelo com o resistor de 8 mais 12. Né? Isso aqui nos dá um valor da resistência de 5 ohm paralelo com resistência de 20. Né? Então é o produto, 5 vezes 20, dividido pela soma, 25. Então a resistência equivalente, ela vai ser o quê? 100 dividido por 5. Isso aqui é igual a 4 ohm. Então a nossa resistência equivalente, ela tem o seu valor de 4 ohm. E a gente finaliza esse primeiro item, né? E encontramos essa primeira parte aqui. Podemos dar uma reduzidazinha para verificar o circuito. E a gente fez aqui o item A desse problema. Podemos partir para o item B agora. Podemos aqui, antes de iniciar esse problema, pensar no seguinte, né? O que define um circuito, ele está em série ou ele está em paralelo, né? Um circuito em série, nós vamos ter que os componentes, né? Por exemplo, um resistor aqui tem um nó, outro resistor. Eles estão compartilhando esse único nó. Né? A corrente, ela não tem para onde fugir. Não existe aqui um outro caminho para essa corrente fugir. Então, o circuito em série, eles compartilham um único nó. E logo, né, se a corrente não tem para onde ir, se a gente pensar que essa corrente I que está fluindo para cá, né, podemos dizer também que no circuito em série, os componentes compartilham a mesma corrente I. Tá? Então, isso seria uma definição
simples aqui, bem direta do que é um circuito em série. Poderíamos falar também de um circuito em paralelo. Circuito em paralelo, o que nós vamos ter? Vamos pensar em um resistor aqui e um outro resistor aqui. Esses dois nós, eles estão sendo compartilhados pelos mesmos componentes. Então aqui podemos dizer que os componentes compartilham, vamos pôr de novo, exclusivamente os mesmos dois nós, né? No caso aqui nós temos dois componentes, poderíamos ter um terceiro componente aqui e ter algo assim, sabe? 3 resistores em série. E se eles compartilham os mesmos dois nós, podemos dizer que a diferença de potencial aqui, V, é compartilhada também por esses dois componentes. Então, logo, numa associação em paralelo, os componentes estão submetidos à mesma tensão, à mesma voltagem. Então, isso é o que define um circuito em série e um circuito em paralelo. Pensando nisso, podemos pegar o nosso desenho, vamos copiar o item B somente aqui atrás, aqui embaixo. Logo, então, nós temos também que essa associação, ela vai estar em paralelo. Então, nós podemos chamar essa daqui de, vamos dar o nome de R paralelo, né? Vamos chamar a primeira associação. E ela seria o resistor de 8 paralelo com 8, né? Que é o produto, 8 vezes 8, pela soma, 8 mais 8. E nós aprendemos isso, ou já vimos isso também na parte teórica, basta procurar os vídeos aí no canal, que vocês, quando tem dois resistores iguais, a resistência é dividida à metade. Mas a gente pode encontrar isso aqui, 8 vezes 8, 64, dividido por 16, isso aqui vai dar 4 ohm. Então nós resolvemos esse pedaço aqui entre 1 e o 2. No entanto, nós temos também essa outra parte aqui, ó, para resolver, que nós vamos chamar aqui de o R paralelo 2, de R paralelo 2. Tá, então nessa aqui nós vamos ter o resistor de 4 ohm em paralelo com o resistor de 10 ohm. Isso vai nos dar o produto, 4 vezes 10, pela soma, 4 mais 10. Isso vai ser 40 dividido por 14. Bom, esse valor aqui dá aproximadamente 2,86 ohm. Okay? Então esse seria o valor dessa resistência. Então nós já podemos reconstruir esse circuito aqui, podemos redesenhá-lo, né? Vamos colocar aqui o ponto A, resistor de 2 ohm, ele continua. Aqui a gente tem o ponto 1, né? Vamos pôr um nozinho aqui, o resistor de 4 ohm, né? Resistor de 2, resistor de 4 ohm. Esse aqui é o ponto 2, depois temos o resistor de 5 ohm, e a gente chega no item B, né? O item B que é o item 3 também. Aí nós vemos que do ponto 1 ao ponto 2, né? Aqui assim, ó, desse ponto até aqui, nós temos um resistor. Esse resistor aqui é esse resistor de 4 ohm. Do ponto 2 até o ponto B, né? Aqui, nós temos esse de 2,86 que nós encontramos aqui, tá? Só redesenhei o circuito. De novo, nós podemos ter uma associação em paralelo nesses dois aqui, ok? E uma outra associação em paralelo nesse ponto aqui. Então, nós podemos encontrar essas duas associações. Eu não vou renomeá-las agora, vou chamar primeiro aqui resistência em paralelo, 4 com 4. Nós já vimos que isso aqui vai dar 2 ohm, né? Basta fazer o produto dividido pela soma. E a resistência em paralelo 2, ela vai ser 2,8 vezes 5, dividido por 2,8 mais 5, que isso vai nos dar, aqui em cima nós temos 14, e aqui embaixo 7,8, que dá um valor mais ou menos aqui, pessoal, de aproximadamente 1,8 ohm. E nós podemos de novo voltar para o nosso desenho, redesenhar, vamos pegar aqui o ponto A, o resistor de 2 ohm, chegamos aqui no ponto 1, que nós vamos ter um resistor, chegamos aqui no ponto 2 e chegamos aqui no ponto B, A e B. E quem a gente coloca aqui? O resistor de 2 ohms a gente não mexeu, entre o 1 e o 2 é esse resistor de 2 ohms de novo, e entre o 2 e o B é o resistor de 1,8.
E isso nos leva à resistência equivalente a B, que vai ser igual a 4 a 5,8 ohms. Claro que isso aqui são valores aproximados, né, mas eles estão bem pertinhos do que que a calculadora poderia nos dar. E aqui a gente tem o encerramento aqui, né? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que no decorrer do caminho nós perdemos aqui o escrito, mas ele está aí no vídeo, tá? Mas aqui está a resolução do item 1, do item A e do item B, né? E podemos finalizar esse exercício, né, o 2 por 42 do Alexander Sadiko, e nos vemos numa próxima resolução.